Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter uma aula de revisão. Deixa eu só compartilhar uma tela aqui com vocês, para ficar mais fácil o acompanhamento aí. Bom, nós vamos falar sobre present progressive, countable and uncountable nouns, some, any, no, e também, deixa eu ver aqui, sobre simple past, verbo to be, e simple past, né, que vocês já conhecem. Então, o present continuous ou present progressive tem esses dois nomes, mas são a mesma coisa. É utilizado para descrever uma ação em andamento, indicativo deste tempo verbal, por exemplo, assim, now, at the moment, right now. São algumas palavras que podem indicar esse tempo verbal. Isso é a estrutura do present progressive, na afirmativa. Sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo principal, com ing, né? Mais o complemento. Aqui nos exemplos. I am dancing now. She's dancing at this moment. They are dancing now. Na forma negativa. É a mesma estrutura, porém, depois do verbo to be, nós acrescentamos o not. Aqui nos exemplos fica I am not dancing now. She isn't dancing at this moment. They aren't dancing now. E na interrogativa, como acontece nos outros conteúdos, né? No present progressive acontece a mesma coisa. O verbo troca de lugar com o sujeito, ele vai para o início da frase. Então fica, am I dancing now? Is she dancing now? Are they dancing now? Então, o que muda é isso, não esquecendo de colocar ao final da frase o ponto de interrogação. Continuando, vamos falar sobre countable and uncountable nouns, que são os substantivos contáveis e incontáveis. Então, substantivos contáveis podem ser contados e enumerados, são utilizados tanto na forma singular quanto na forma plural. No singular podem ser precedidos pelo número one, pelo artigo definido de, pelos artigos indefinidos a or an, que significa um ou uma, uns ou umas. Pelos pronomes demonstrativos this e that, né, aquele ou aquela, e pelos pronomes possessivos my, your, etc. No plural, podem ser precedidos por números, pelo artigo definido de, pelos pronomes demonstrativos these e those, né, aqueles, aquelas. Pelos pronomes possessivos my, your, etc. E por some, many, a lot of e few, né? Alguns, muitos, pouco, sempre antes. Então, aqui são algumas dicas para que vocês possam identificar quando um substantivo é contável, quando é incontável. Mas a dica maior é que os contáveis são aqueles que se podem contar. Tem algumas especificidades, vamos ver aqui. Por exemplo, né? One book, two books, the student, the students, an apple, some apples, that house, those house, my daughter, my daughters, many days, a lot of jobs, few children, a few dollars. Vamos ver uncountable and uncountable nouns. Agora os incontáveis. Então, os substantivos incontáveis não podem ser contados ou enumerados, né, ao contrário do outro, sendo, portanto, somente usados na sua forma singular. Designam substâncias que são percebidas como uma massa homogênea, ideias abstratas e atividades. Por exemplo, mobília, veículos, que mais podemos colocar aqui? Água, força, coisas assim que, né, são abstratas ou coisas que são homogêneas, né? E a gente não pode contar dinheiro, né? Eu não falo um dinheiro, dois dinheiro, eu falo
uma quantidade, né? R$100, por exemplo, R$200, mas o dinheiro em si não pode ser contado também. Tem também uma diferença na palavra bread, pão. Aqui, né, no Brasil, nós falamos I would have a bread, I would have 2 breads, né? Eu quero um pão, eu quero 2 pães. Já nos Estados Unidos, não, eles falam I want some bread, I would like some bread, né? Alguns pães. Não é, lá para eles não é contável, para nós é. Então tem essa diferença, mas como que para eles é contável, então nós podemos colocar nessa classificação o pão, né, bread, como um substantivo contável. Não podemos usar números ou a ou n antes de substantivos incontáveis, porque a ou n é singular, né, um ou uma. Mas eles podem ser precedidos pelos artigos definidos de, pelos pronomes demonstrativos this e that, pelos pronomes possessivos my, your, etc. E pelas seguintes palavras, some and no, little, much e a lot of. Aqui alguns exemplos dos substantivos incontáveis. Water, salt, money, music, bread, que foi o que eu falei para vocês ali, coffee, jam, oil, cheese, rice, paper, advice, information, furniture, luggage, news, hair. Vocês podem até falar sobre esses substantivos como contáveis, mas aí tem que colocar uma expressão na frente. Por exemplo, ali, deixa eu ver aqui, salt, que é sal. Então, você pode falar a teaspoon of salt, uma colher de chá de sal. O dinheiro, por exemplo, acho que não tem ali dinheiro. Vocês podem falar $200, né? $300, $400. Music. Vocês podem falar 2 songs, for example. Bread, a lot of bread, a slice of bread, né, que é uma fatia de pão. Café, né, coffee, a cup of coffee, uma xícara de café. Jam, a pot of jam, um pote de geleia. Oil, a bottle of oil, a drop of oil, né, uma gota de óleo, né, a drop of oil, ou uma garrafa de óleo, a bottle of oil. Cheese, a piece of cheese, a slice of cheese, né, uma fatia de queijo, um pedaço de queijo. Então, nessa forma, né, tem aqui algumas outras dicas também, mas assim, nessa forma, vocês colocando essa expressão na frente, vocês podem colocar esses substantivos como contáveis, né? Não que eles sejam contáveis, só para que vocês possam colocar eles como contáveis para você falar sobre eles ou para você escrever sobre eles, né, de uma maneira fragmentada. Observe que em português usamos alguns desses substantivos como contáveis. Dizemos, por exemplo, por favor, me dê uma água. É a mesma situação do pão, né? Só que em inglês não podemos dizer please give me a water. Quais são as opções então? Vamos aqui ver. Please give me a glass of water. Né? Por favor, me dê um copo de água. Please give me a bottle of water. Por favor, me dê uma garrafa de água. E please give me some water. Por favor, me dê um pouco de água. Então, tem algumas situações que vocês podem fragmentar e colocá-los como se fossem contáveis, né? Mas eles não são. É só para a gente ter essa noção, assim, de que dá para fragmentar, mas eles são incontáveis. Vamos ver também sobre some, and no. Então, vamos ver o que quer dizer essas palavrinhas aqui. Significam algum, alguns, alguma, ou algumas, e podem desempenhar função de adjetivo de pronome. O some é utilizado em sentenças afirmativas e só é utilizado em frases interrogativas quando se deseja fazer um oferecimento ou um pedido, ou quando se espera que o interlocutor dê uma resposta afirmativa, e também pode ser utilizado em respostas curtas. Vamos ver.
alguns exemplos. Here we have some books. Aqui temos alguns livros. My friend needs some advice. Minha amiga precisa de alguns conselhos. Would you like some coffee? Você aceita café? Do you have any time? Yes, I have. Você tem algum tempo? Sim, eu tenho. Aqui, yes, I have. No caso aqui, yes, I have some. Eu tenho algum tempo, né? É uma resposta curta. Short answers. Aqui, então, nesse caso, o some está sendo utilizado para afirmar, né? Numa frase afirmativa e também na frase interrogativa quando se oferece alguma coisa. O N é utilizado em sentenças negativas e interrogativas, e além do significado colocado no início, né, ele também pode significar nenhum e nenhuma. O N pode ser utilizado em sentenças afirmativas, ao ser utilizado depois do if, caso possua o sentido de qualquer, ou caso tenha alguma palavra na sentença que transmita uma ideia negativa à frase, como seldom, never, rarely, without e outros também que nós temos, né? Esses aqui são os mais utilizados. Também é utilizado em perguntas curtas. Vamos ver os exemplos. There aren't any beaches in the city. Não há nenhuma praia nessa cidade. If you have any doubt, tell me. Se você tiver alguma dúvida, me diga. Take any CD you want. Pegue qualquer CD que você quiser. He went home without any clothes. Ele foi para casa sem nenhuma roupa. Do you have any time? Você tem algum tempo? No, I don't have any. Não, eu não tenho nenhum. Tá? Então, nessas situações aqui nas frases negativas, eu também posso utilizar o any. Nas frases interrogativas, eu também posso utilizar any. O no, além dos significados mencionados no início, como um adjetivo, pode significar também nenhum e nenhuma. Então, vamos ver aqui os exemplos. I have no time. Eu não tenho nenhum tempo. There are no people there. Não há pessoas ali. There's no juice here. Não há suco aqui. Eu posso utilizar o no com as frases dessa forma aqui. Né? Nós estamos acostumados com o don't, o doesn't, o isn't, né? O not. Então, o no também é uma negativa que pode ser usada em algumas estruturas. O simple past do verbo to be, outro conteúdo também que nós estudamos. Então, no passado, simple past, as flexões do verbo to be serão was e were. Lembrando que no presente, o verbo to be, nós temos três formas, né? Que é am, is e are. No passado, nós temos was e were. O was é o singular, é o passado de am e de is. E o were é o passado de are, né? Que é plural. Aqui nos exemplos. I was not a soccer player. Eu não era jogador de futebol. I wasn't at home. Eu não estava em casa. She was sick. Ela estava doente. You were handsome last night. Você estava bonito ontem à noite. Lembrando que o handsome nós utilizamos mais para o sexo masculino. We weren't in love. Nós não estávamos apaixonados. Aqui uma tabelinha para vocês relembrarem, né? Lembrando que a revisão é justamente para isso, para vocês relembrarem o conteúdo que vocês já estudaram, já viram, né? Se ficou alguma dúvida, vocês vão tirando-as. Aqui na afirmativa, né? I was, you were, o que eu falei, né? Tem duas formas. Opa, deixa eu só voltar aqui. Tem duas formas do passado do verbo to be, was e were. Né? Was eu posso utilizar com I, he, she, it, e were com you, we e they. A negativa, o que muda é só o acréscimo do not depois do verbo. E na interrogativa, a mesma forma que acontece no presente, acontece no passado. O verbo troca de lugar com o sujeito e não pode esquecer do ponto de interrogação. Simple past, que é o passado simples, é o tempo verbal utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e que não irão acontecer mais. Por exemplo, aqui. I liked him very much. Eu gostava muito dele. She traveled alone. Ela viajou sozinha. Formas de uso.
O simple past pode ser formado na afirmativa, negativa, interrogativa, seguindo algumas regras de uso. Vamos vê-las. Na afirmativa, ele é formado pelo sujeito, o passado do verbo principal, que sempre vai estar na segunda coluna. Então, tem aquela coluna dos verbos que vocês já devem ter visto, tem a primeira, segunda e terceira coluna. Na primeira coluna, o verbo está no infinitivo, na segunda coluna, o verbo está no passado simples e na terceira coluna está no passado particípio. Então, lembrando que nós temos os verbos regulares e os verbos irregulares, né, também, e que é preciso que vocês conheçam os verbos irregulares. Para conhecê-los, tem que estudá-los. Os verbos regulares são mais fáceis, porém vocês têm que saber se um verbo é regular ou não, porque ele tem algumas regras. Por exemplo, assim, a maioria dos verbos regulares é só acrescentar a letra D ou ED no final. Se o verbo terminar em vogal mais Y, recebem ED. Exemplo, I played the piano. Eu tocava piano. Então, nesse caso, foi só acrescentado ED, tá? Porque termina em Y, mas tem tem uma vogal antes. Então, nesse caso, não preciso tirar nada. É só acrescentar ED ao verbo. E aí ele já fica no passado. Agora, se o verbo terminar em consoante mais Y, ou seja, se tiver o Y no final, mas se tiver uma consoante antes e não a vogal, troca-se o Y por IED. Exemplo, she tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Então, aqui o verbo tried, a forma original ele é TRY, né? Try. Nesse caso, tem uma consoante antes, que é o R, foi retirado e colocado dessa forma, tried. Se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante, sendo que a última sílaba é tônica, dobra a última consoante, mais o ED. Aqui, por exemplo, I prefer the blue shoes. Eu preferi os sapatos azuis. Tá? Então, aqui o verbo prefer foi duplicado a última consoante e acrescentado o ED no final. Ó, prefer. Prefer é mais forte. É consoante, vogal, consoante. Duplica a última consoante e acrescenta ED. Se o verbo terminar em E, recebe em D. Exemplo, he arrived yesterday. Ele chegou ontem. Verbos irregulares, eles variam, né, quanto à escrita. Foi o que eu falei para vocês têm que estudá-los, não tem uma regra para eles, como tem nos verbos regulares. Aqui o verbo wrote, no passado, seria o verbo write. Está aqui já indicativo, né? I wrote letters to my friends, é o verbo to write. He paid the bills yesterday, é o verbo pay. Aqui no caso, pessoal, olha só, é paid, pay, é o verbo pagar. Ele é irregular, ele é parecido que começa ali com a letra P, mas ele é bem diferente, não tem uma regra para ele, assim como não tem uma regra para o verbo wrote, verbo write. Eles são diferentes e vocês têm que realmente ler lá a tabelinha e conhecer. Porque we knew to do the tests, é o verbo know no presente, o verbo knew no passado. She met my sister last week, o verbo conhecer ou encontrar, né? No presente é meet, com dois Es, no passado met. That girl broke her arm, verbo quebrar, to break, né? Virou broke. He told the truth about you. O verbo tell virou told. Então, pesquisem, estudem esses verbos irregulares, que eles são bem importantes. Observação. É interessante verificar cada verbo irregular para saber sua conjugação. Foi isso que eu falei para vocês, tem que estudá-los. A negativa. Ao formar frases negativas no simple past, é necessário acrescentar o verbo did not, na forma contraída dele também, que pode ser o didn't. Então, the teacher didn't wait for the students. O professor não esperou pelos estudantes. Então, o did not ou didn't, ele vem antes do verbo principal. Lembrando que quando uma frase no passado simples está aqui digamos assim, na afirmativa, né, está negando, mas
aliás, sorry. Quando uma frase está na negativa, o verbo principal, ele não muda, tá? Deu um branco aqui, mas é isso aí. Quando a frase no passado simples está na afirmativa, o verbo modifica. Foi o que nós vimos, deixa eu voltar ali anteriormente, ó. Aqui no caso da primeira frase, write, wrote, né? Pay, paid, know, knew, meet, met, break, broke, tell, told. Já na negativa, o verbo não modifica, ele fica na forma infinitiva dele. Então, sempre que tiver o did not, né, a forma cheia ou a forma contraída, didn't, o verbo ele vai permanecer na sua forma base. Então, she didn't sell her house. Sorry, but I didn't understand your email. My daughter didn't finish her homework. They didn't want to live in that apartment. We didn't know that beach. Então, prestem aqui atenção que o verbo wait, que é o verbo esperar, sell, o verbo vender, finish, terminar, want, querer, e know, saber ou conhecer, estão na forma base deles, não foi modificado. Na frase interrogativa, acontece a mesma coisa que no verbo to be, que eu expliquei ele para vocês, que ele troca de lugar com o sujeito. Só que nesse caso aqui, o verbo vai para o começo da frase, porém, ele não existe na frase afirmativa. Né? Ele tem que ser colocado, ele tem que ser acrescentado para fazer uma frase interrogativa. Então, o did representa passado. Né? Lembra? O did é passado do verbo do, que é auxiliar também. Se vocês traduzirem aqui essa frase, ó, did he wash his car last week? Ele lavou o carro dele semana passada? O did ele não tem nem tradução, mas ele é necessário para fazer a pergunta no conteúdo do simple past. Ok? Então, o did, o que acrescenta aqui? Did mais o ponto de interrogação. Se vocês tirarem o did e o ponto de interrogação, a frase fica afirmativa. Ó, he washed his car last week. Agora, na interrogativa, did you wash his car last week? Tá? Então, essa é a diferença. Did the boy pay for the apple? Did he start to read that book? Where did you put my sunglasses? What did you cook for lunch? Did they play soccer? Mais uma atenção aqui. Da mesma forma que na frase negativa o verbo principal volta para sua forma base, na interrogativa acontece a mesma coisa. Então, se tiver o didn't na negativa, se tiver o did na interrogativa, o verbo base, olha aqui, ó, wash, verbo lavar, pay, verbo pagar, start, começar, put, colocar, cook, cozinhar, play, jogar, brincar, tocar. Então, esses verbos estão na forma base, que é o infinitivo. Não é sem o to, né? Sem a partícula to. Mas ele não sofre modificação. Então, só vai ter alteração no verbo, no conteúdo do simple past, quando ele estiver na afirmativa. E aí o verbo no passado, ele tem uma modificação. Mas na interrogativa e na negativa, o verbo continua da mesma forma. Com isso, pode-se concluir que o simple past é utilizado para expressar situações e ações que começaram e terminaram no passado. E deve-se levar em consideração as regras de uso para formar as formas negativas, interrogativas e afirmativas. Tá? Então, aqui nós concluímos a nossa revisão. Se houver alguma dúvida, vocês podem me comunicar aí, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Não esqueçam de responder o formulário, tá? O link. E até a próxima aula. Bye, bye.